Conta-se que certa vez num leilão de mercadoria de grande valor, foi apresentado um belo cobertor de lã. Sendo de finíssimo acabamento, atraía a atenção de todos. Então o leiloeiro perguntou: quanto dão por este belo cobertor? Um homem levantou a placa do lance oferecendo $1.000. Alguns bancos atrás, uma mulher ergue a placa oferecendo $2.000. Tornou o homem e fez o lance de $4.000. A mulher, não satisfeita, ofereceu 6. Estava estabelecida a competição. Depois de muitas ofertas entre os dois, a oferta chegou ao incrível valor de $12.000, o que agradou muito o leiloeiro, já que aquele foi um lance bastante alto para aquele cobertor. Assim, um martelo foi batido sobre a mesa, ao mesmo tempo em que dizia o leiloeiro: vendido para o senhor Antônio Silva de Prado por $12.000. No mesmo instante, a mulher gritou lá de trás: não pode ser! Esse é o meu marido! De fato, os dois que estavam duelando pelo cobertor eram marido e mulher que, sem prestar atenção, pagaram caro por entrar em rivalidade. Esta história nos lembra dos prejuízos de um casamento desunido e que vive em guerra. O 5º capítulo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ele aborda a questão da relação entre o marido e a esposa. Na parte final, ele apresenta 3 razões para a submissão da esposa cristã ao seu marido, e então ele também dá 3 razões para os esposos amarem sua esposa. A partir do verso 28 lemos: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. A expressão como, usada por Paulo neste texto, é importante, pois afirma que um homem deve amar sua esposa como amaria seu próprio corpo, como uma parte dele mesmo. Assim como Eva era uma parte de Adão tirada de seu lado, da mesma forma é a esposa para com o homem, porque ela é uma parte dele. A realidade dessa unidade deve dominar o pensamento e ações do marido no casamento. E assim como uma pessoa não pode se separar do seu corpo, o cônjuge não deveria se separar do outro. Um é uma parte do outro. E sabe, biblicamente o casamento é uma cola sagrada que deveria unir 2 corpos em um só. Desta forma, ferir o cônjuge é ferir a si mesmo. Não se pode magoar o outro sem sofrer as consequências. Por isso que a união é o ingrediente essencial de um casamento. Para ilustrar isso, basta pensar que quando alguém está tricotando, usa-se 2 agulhas, não é verdade? Uma na mão direita e outra na esquerda. E à medida que se vai tricotando, os 2 fios, o direito e o esquerdo, se unem a fim de formar o tecido, a malha propriamente dita. Assim é um homem e uma mulher no casamento. Apesar de serem diferentes, quando se unem um ao outro através do casamento, suas existências se entrelaçam para gerar uma nova história.